Não vamos perder muito tempo, porque, acreditem em mim, nós não temos. O Papa Francisco morreu e a profecia do Papa Negro é o assunto de conversa em todo o mundo. Mas por quê? Do que os especialistas estão falando quando dizem que o Papa Negro está chegando? E embora a expressão pareça tirada de um filme, muitas pessoas acreditam que tem a ver com o fim do mundo. Mas lamento ter que dizer isso, mas a verdade é que nos mentiram. É assim. A profecia existe? Claro que existe. É tão real quanto você e eu. E essa precisamente é a única verdade em todo esse assunto. Mas não são as duas profecias que estão na boca de todos. Não, 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 não. Esta é a versão que o Vaticano enterrou em silêncio. O detalhe que decidirá a eleição do próximo Papa quando os cardeais ficarem reclusos no conclave. Fique ao meu lado e conheça a autêntica profecia do Papa Negro, o texto forjado pelos olhos. Os dois evidentes que o Vaticano guarda em conventos espalhados pelo mundo. Você também desmascarará as falsidades de São Malaquias e de Nostradamus. E não ouse perder o final, porque eu sou documentalista e isso é o Papa Negro. Vamos para a primeira mentira. Tudo começa com uma antiga profecia atribuída a São Malaquias. Um bispo do século XII que escreveu uma lista com todos os papas que haveria até o fim dos tempos. O último dessa lista não tem um nome qualquer. Ele o chama de Pedro o Romano e menciona que estará no poder em meio a muitas crises. Depois dele viria o julgamento final. No entanto, é preciso esclarecer algo muito importante. A frase Papa Negro não aparece em nenhum momento. Na verdade, é uma interpretação moderna do que poderia representar esse último Papa. Mas isso não é tudo. Esta profecia é falsa e foi escrita de propósito com um fim muito mais terrível. Vou explicar com um exemplo. Imaginem que hoje aparece uma antiga profecia feita de propósito para influenciá-los a votarem em um presidente dos Estados Unidos. Mas todos acreditam que realmente é antiga, que é de São Malaquias, escrita no ano 1148. O mundo está espantado porque descreve perfeitamente os presidentes dos Estados Unidos e fascinados com a precisão do santo para adivinhar tudo sobre Trump há 877 anos. E isso não é tudo. Claramente, diz que no ano de 2029, depois de Donald Trump, virá um presidente que dá milhões e milhões aos seus seguidores. Alto, loiro e famoso, e se tornará o melhor presidente da história. Acabando com a pobreza e as guerras, não apenas em seu país, mas em todo o mundo. Bem, se todos acreditassem que essa profecia é verdadeira, em 2029 votariam no Mr. Beast. E a propósito, bem, vamos continuar. Vocês me entendem? Foi exatamente isso que aconteceu com São Malaquias e o Papa Negro. Porque o mais importante é que muitos historiadores a consideram falsa. Não há evidência de que tenha sido escrita por São Malaquias. Na verdade, não se tornou pública até mais de 400 anos após sua morte, quando apareceu misteriosamente em 1595. Além disso, as descrições proféticas coincidem com precisão suspeita com os papas anteriores a essa data, mas se tornam imprecisas para os posteriores. O que sugere que foi escrita por outra pessoa e atribuída ao santo de propósito, para influenciar na eleição do Papa. Uma jogada mestra que deu errado. Eu lhes conto. A profecia de São Malaquias apareceu pela primeira vez em 1595, em um livro intitulado Lignum Vitae, o monge beneditino Arnold de Wion. Muitos historiadores acreditam que foi fabricada para beneficiar o cardeal Girolamo Simoncelli, que aspirava ao papado naquele momento. Por quê?
Porque um dos lemas da profecia Ex Antiquitate, Urbis da antiguidade da cidade, se encaixava perfeitamente com Simoncelli, que era originário de Orvieto, uma antiga cidade italiana. Suspeita-se que o texto foi projetado para fazer parecer que Simoncelli estava predestinado a ser papa, de acordo com uma antiga profecia divina, o que poderia influenciar no conclave. No entanto, Simoncelli não foi eleito papa. E com o tempo, a profecia continuou circulando, alimentando lendas e teorias apocalípticas até os nossos dias. Com o aumento das redes sociais, essa antiga jogada do cardeal Simoncelli se tornou viral e se alimenta com a do Papa Negro, embora nunca o mencione. Por outro lado, está a outra mentira, atribuída a Nostradamus, o boticário do século XVI conhecido por suas profecias em verso. Quartetos que já analisamos bastante neste canal. Nas redes sociais costuma-se compartilhar uma frase que lhe é atribuída e que diz mais ou menos assim: primeiro virá um papa estrangeiro, depois um idoso e por último o Papa Negro. Com ele, o fim do mundo. Soa impactante, sim, mas essa frase é completamente falsa, não está em seus livros originais. É uma invenção moderna que mistura ideias tiradas de várias partes e que, como tantas coisas na internet, também se tornou viral. Mas então, a figura do Papa Negro não tem uma origem real em profecias autênticas? Isso é exatamente o que eles querem que acreditemos, que tudo é mentira. Por isso eles a associaram à falsa profecia de São Malaquias, que fala de Pedro o Romano, não do Papa Negro. Coisa que para todos é fácil de descobrir e muito mais é o fato de que Nostradamus nunca escreveu o que as pessoas compartilham nas redes. Então, uma vez descoberto isso, deveríamos nos sentir tolos e que tudo é simplesmente uma invenção e que a profecia do Papa Negro não existe? E isso, como eu antecipei, é o que eles querem que você acredite, porque permitiria ao Vaticano ocultar que, na verdade, existe. E é mais terrível do que você pensa. Preste muita atenção. Ao longo da história, há pessoas que veem coisas que não conseguem explicar. Às vezes, só servem para torturar suas mentes. No entanto, há no mundo um punhado que são realmente especiais. O Vaticano os identifica desde crianças e executa o protocolo Os Olhos, que basicamente consiste em enviar um padre até o domicílio, verificar se apresenta os 3 sinais e, se for assim, pegar o pequeno e levá-lo para viver em um dos conventos, onde passará o resto de sua existência em oração e a serviço da igreja. Por quê? Porque todas as manhãs, sem exceção, o Papa recebe um relatório que contém desde notícias sobre a saúde dos cardeais até as finanças. Até a lista completa das criaturas que o Vaticano mantém presas no 3º subsolo. E claro, todo o escândalo que precisa ser tratado com urgência. Mas no final, sempre há um quadro que diz: os olhos sem novidade. Isso quer dizer que o Papa pode ficar despreocupado. Os 2 evidentes do Vaticano, distribuídos em diferentes conventos do mundo, não tiveram a mesma visão, pelo menos não 3 deles. Qual é a coincidência mínima que se busca para elaborar uma profecia com base nessas visões e apresentá-la ao Papa? Se não houver 3 que tenham visto a mesma coisa, o Sumo Pontífice pode ficar tranquilo. Mas vou contar-lhes como não foram apenas 3, mas 7 deles relataram ter visto o mundo, depois que a cadeira de São Pedro foi ocupada por aquele a quem chamaram de Papa Negro. Buscadores da verdade oculta, eu voltei com algo que mudará sua percepção da realidade para sempre. Tudo começou em outubro de 2001 em Boston, Massachusetts.
O padre Parrilli chegou à casa dos Houghton pai, mãe e o pequeno Jack, porque o padre estava lá. Porque um mês antes, Jack, de apenas 9 anos, havia corrido para se pendurar nas costas de seu pai e não o soltou. Não importa o quanto tentavam acalmá-lo, o menino chorava e o apertava com tanta força que até cravou as unhas no pescoço do homem, fazendo-o sangrar. Mas nem mesmo isso conseguiu acalmar o ataque de loucura, que o deixou em choque. Também a mãe, que repetia uma e outra vez: Jack, filho, pelo amor de Deus, solte seu pai. Ele precisa pegar aquele avião, solte-o. Você está louco? Mas o menino, como em transe, apenas repetia: não vá, papai. As torres, você se destaca nas torres. Finalmente, quando conseguiram removê-lo à força, já era tarde demais. Chegou ao aeroporto Logan minutos depois que seu voo, o 11 da American Airlines, decolou sem ele. Quase uma hora mais tarde, esse mesmo avião colidiu com a torre norte do World Trade Center. O padre Parrilli entrou na casa e, após as saudações, começou a procurar 2 dos 3 sinais de que precisava. Primeiro pediu para ver os desenhos da criança. Todos eles. Porque o padre sabe que todos ilustram o que vem. E em algum ele encontrará. Sempre o desenham. A quem? A Satanás? Todos os videntes superiores são observados de perto pelo maligno e sofrem ataques constantes. Não custou muito para encontrá-lo. Jack havia desenhado uma casa, a rua da frente e um carro atropelando alguém. Atrás das árvores do fundo aparecia o maldito. Apenas um pouco, mas estava lá. O padre Parrilli perguntou ao menino: diga, Jack, há quanto tempo dói ver o que você vê? Onde dói? Diga sem medo. É nas mãos, nos pés? A senhora Hilton tentou explicar que seu filho nunca sentia dor, que foi apenas aquele episódio do avião e das torres gêmeas. Mas Jack começou a tocar a testa e ao redor da cabeça, dizendo que estava sentindo muita dor aqui e aqui. O padre cobriu o rosto com as 2 mãos e disse: a coroa de espinhos. De todos os estigmas que os videntes sagrados têm, você recebeu um dos mais dolorosos. Sinto muito, pequenino, mas piora com o tempo. O terceiro sinal não deve ser procurado. Ele aparece sozinho, sempre e da maneira mais contundente. A verdade foi explicada aos pais. Aurélie lhes disse: se o terceiro sinal aparecer, Jack será um dos olhos do Vaticano. Nós o ajudaremos. Ele viverá em um convento sob os cuidados das freiras. Não há outra saída, caso contrário, o diabo vai destruí-lo em corpo e alma. De tal maneira que nenhum viveu mais de 25 anos. O telefone do padre Parrilli tocou. Esse era o terceiro sinal que ele estava procurando e apareceu. Um dos olhos. Ele havia morrido. Porque sempre devem ser 12. Assim acontece toda vez. Quando alguém está prestes a morrer, Deus envia seu substituto. Os pais de Jack inicialmente recusaram, mas 7 horas depois chamaram o padre novamente. O menino via o diabo parado em sua janela. Claro, ele não dizia coisas agradáveis, insistia repetidamente para que ele pulasse da varanda. 2 semanas depois, Jack teve a primeira visão compartilhada. Depois de rezar com as freiras, ele caiu no chão inconsciente. Ao acordar em sua cela no convento, pediu seu caderno e começou a desenhar. Assim que terminou, a Madre Superiora tirou fotografias e enviou o correio, como era obrigada a fazer. Sempre que Jack tinha um episódio naquele dia, 7 dos 12 tiveram a mesma visão, ou pelo menos muito similar. Jack era o membro mais jovem dos olhos, mas ele não sabia disso. Eles não se conhecem, então ele nunca soube que outros desenhavam o mesmo.
Com finos traços de lápis, ele desenhou a Praça de São Pedro, coberta de chamas e bolas de fogo caindo do céu. Enquanto acenava para o público com um sorriso assustador, lá estava o Papa Negro. Parili apareceu novamente no convento. Ele tinha um interrogatório de 5 perguntas para o menino relacionadas ao desenho. E graças a isso, as respostas que os 7 deram, foi possível montar a verdadeira profecia do Papa Negro. Escutem. Parvili sentou-se em frente a Jack e disse: Olha, pequeno, vou te contar que há mais como você. E o Papa João Paulo II recebeu ontem um relatório que dizia: os olhos alerta, 7 de 12, significa que 7 de vocês viram o mesmo. Agora me diga, como você se sentiu quando teve a visão? Em paz? Irritado? Sim, ele respondeu triste. As pessoas incham a pele por causa do calor e gritam até se tornarem cinzas. O padre tomou nota e continuou: Nós reconhecemos o prédio do desenho, é chamado de Praça São Pedro. Mas aqui há uma figura na varanda. Está acenando? Você pode me dizer quem você acha que é? E o menino respondeu: É o Papa Negro, o último. Não é o que parece. Aprenda como abrir o portal. E eles chegam, Parvili disse: O que você quer dizer com negro? E você sabe quem são os que chegam através desse portal? A pergunta surpreendeu Jack, que respondeu: Eu me refiro a negro, porque a luz não sai dele, não como sai de você ou de mim. Eles escolherão um papa sem luz, e ele se interessa pelas coisas que o Vaticano tem guardadas, as secretas, as que estão embaixo. Então ele faz com que todos estudem uma dessas coisas. Há um livro ou algo assim, papéis. É como eles conseguem abrir o portal e eles chegam envoltos em fogo. Você me entende, pai? Não quero dizer que é alguém de pele escura como meu amigo Lois, o jardineiro do convento. Poderia ser, mas eu não consigo distinguir a cor da pele dele, porque a luz não sai dele. Parili fez uma última pergunta. Você sabe quando eles virão? Você viu quando o portal vai abrir? Esse é o Papa Negro? O menino respondeu: Depois do bom Papa do Sul, um por quem todos choram quando morre, mas eu não sei o que isso significa. Antes de partir do lugar, Parvili disse, de maneira rude à Madre Superiora, que o menino não deveria ter contato com ninguém que pudesse influenciá-lo. Que esse tal de Luiz, o jardineiro, deveria ficar longe de Jack. Mas a Madre Superiora respondeu que o bom Luiz havia morrido em 1997 e que desde então eram elas que cortavam a grama. Aí entenderam que Jack era mais poderoso que os outros videntes dos olhos, porque também podia se comunicar com os mortos. Naquela época, o padre indicou em seu relatório que o menino não havia conseguido precisar a data. João Paulo II, que era papa naquele momento, recebeu quase o mesmo relatório dos outros 6 enviados. Todos os videntes concordavam. E com base nisso, elaboraram a profecia que diz assim: Morto o Papa Bom do Sul. Acende aquele que não tem luz, brinca com antigos manuscritos sem paz. E eles chegarão quando o portal abrir, em fogo o Vaticano cairá. E as cinzas que cobrem o céu são dos homens que uma vez pisaram o solo. Eu sou documentarista e isso foi o Papa Negro.